Martin Bright White voltou aos treinos do CT Presidente Luiz Carvalho e nesse vídeo a gente vai conversar sobre onde e como ele pode ser utilizado pelo técnico Luiz Castro. Gente, antes de tudo, um aviso importante aqui, uma explicação. Acho que eu devo isso, né? Pra quem tá acompanhando o canal desde o começo, viu que a gente tinha uma certa frequência de vídeos e que o último vídeo postado tinha sido aquele do pós-jogo contra a equipe do São Paulo, a derrota lá no Morumbi. E a gente ficou praticamente uma semana sem vídeos, a gente voltou ontem com o vídeo vídeo da explicação de como joga o Paulo Henrique, da contratação ou não do lateral que pertence à equipe do Vasco da Gama. Eu peguei uma gripe muito forte, fiquei com muita dor de garganta, sem voz praticamente, e assim, não consegui gravar de nenhuma maneira. Eu tentei gravar um pós-jogo contra a equipe do Juventude, não conseguia ficar aqui 10, 11 minutos falando, sentia muita dor, por isso peço desculpas pra vocês, mas a ideia agora, já tô 100% recuperado, acho que quem pôde acompanhar os programas lá na Baixa TV percebeu que a minha voz estava indo embora, e agora tá voltando aos pouquinhos e aí a gente já consegue gravar os conteúdos. Final de semana tem o jogo da volta contra o Juventude, vai ter material pré-jogo, vai ter material pós-jogo também, como sempre tem. E aí a gente já engata Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Mas por isso, reforço, é muito importante que você deixe seu like, que você comente o que acha do Martin Bright White, que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo, porque a gente vai precisar bastante para recuperar aquele bom engajamento que a gente vinha tendo aqui nos conteúdos do canal. Vamos falar sobre o Bright White, um assunto muito polêmico, principalmente do ponto de vista financeiro, né, pelo alto salário que o Bright recebe. E é um cara que vem se recuperando de uma lesão, mas eu vou deixar na tela aqui os números do Bright White desde que chegou aqui em Porto Alegre, desde que começou a vestir a camiseta do Grêmio, só para que o distanciamento não faça a gente esquecer que ele tem bons números. Os números do Carlos Vinícius, por exemplo, eles são completamente fora da curva, né, são algo fora do padrão. E aí faz com que a gente ache que os números do Bright White sejam ruins, mas eles não são ruins. São números bons para um centroavante que pegou o Grêmio em meio a uma enchente em 2024 e completamente bagunçado na temporada de 2025, onde ele lutou praticamente um primeiro semestre inteiro sozinho, até que os reforços chegassem no segundo semestre do ano. E no primeiro jogo que ele tinha o Arthur, por exemplo, ele estoura o tendão de Aquiles e agora está se recuperando e voltando antes do planejado, inclusive, porque é extremamente profissional. Mas vamos lá para o campinho tático para a gente conversar sobre onde o Bright White pode se encaixar e quais são os pontos a serem levados em consideração sobre a utilização do dinamarquês. Vamos lá. Bom, gente, já no campinho tático aqui, e antes da gente começar a mexer as pecinhas aqui, colocar na tela os dois mapas de calor do Campeonato Brasileiro de 2025, o do Bright White e o do Carlos Vinícius, pra gente só entender a diferença dos centroavantes, que olhando fisicamente pra eles é meio óbvio, né? Um é um cara de muito mais imposição física, mas também de movimentação. A gente vê aqui que o Bright White tem muito mais pontos a serem destacados dentro do campo. É um cara que se movimenta muito mais do que o Carlos Vinícius, que tem ali os seus pontos de calor concentrados, principalmente dentro da grande área do adversário. O Bright White não, ele se movimenta muito mais, ele ocupa muito mais os espaços do campo, são perfis diferentes de centroavantes, que podem ser perfis, inclusive, muito complementares, e a gente vai conversar sobre isso aqui dentro desse vídeo, dentro dessa análise tática desses jogadores. Vamos lá. Coloquei aqui o meio-campo do Grêmio, tá? Tendo Arthur e tendo Nardoni, o esboço daquele que pode ser um time titular, né? De Marlon, Wagner Leonardo, Balbuena, João Pedro, TT e Amuso. E o Carlos Vinícius é esse meio-campo aqui de Nardoni, de Arthur e de Bright White. Tinei o Noriega, mas até porque eu acho que não cabem todos esses jogadores. Não teria como jogar o Noriega junto com o Arthur, junto com o Bright White, junto com o Carlos Vinícius, junto com o TT, por exemplo. O Amuso não sairia do time para esse tipo de coisa acontecer. Mas aqui, pegar o momento ofensivo, tá? O Grêmio com a posse da bola, tá aqui no pé do Nardoni, tá aqui no pé do Arthur. Eu só consigo imaginar o Grêmio tendo Carlos Vinícius e Bright White juntos desta maneira. Que é um Bright White jogando como um camisa 10, né? Como um segundo atacante, tendo muita liberdade para se movimentar por aqui, para criar esses espaços, para chegar próximo do Amuso e fazer aquilo que a gente falava, né? Da triangulação, que a gente tanto cobra que os nossos meias façam. Vocês já acompanharam aqui no canal o quanto eu cobro que o Arthur, por um lado, consiga fazer isso, que agora o Nardoni, né, pelo outro lado, consiga fazer isso também. O Bright White aproximaria e triangularia. Cria o Marlon, o Amuso, o Bright White aqui para fazer essa triangulação. Ele teria que se movimentar para o outro lado também para chegar perto do TT. E aí TT, João Pedro e Bright White formariam um triângulo aqui para terem opções de passe, aquilo tudo que a gente já falou. O Arthur colaria aqui e aí aqui vira um triângulo também, né, de João Pedro, de Arthur e de Bright White. E o TT pode avançar um pouquinho mais para frente. Ele chega do outro lado aqui próximo do Marlon e faz a mesma coisa. Nardoni, Bright White e Marlon
formando um triângulo, pode ter o Marlon mais para trás aqui e chegar a Bright White, Amuso e Nardoni para formar esse triângulo. Ele teria a responsabilidade de ofensivamente ocupar esses espaços aqui. O Carlos Vinícius preocupa os zagueiros e o Bright White tem que ocupar todo esse espaço aqui. O que me preocuparia, porque nós exigiríamos muito dos nossos pontas criativamente. O TT eu até acho que seja um jogador de criatividade, tá? O TT consegue fazer essa caída de fora para dentro e aqui criar suas jogadas. Mas é que com o Bright White sendo muito mais um cara de poucos toques na bola, não é um armador, e exigir muito que o Amuso e o TT criassem muito as jogadas e que também o Arthur andasse bastante para frente, o Nardoni andasse bastante para frente para criar as chances. E eu acho que isso criaria um desequilíbrio muito grande no time do Grêmio, porque exigir que todo mundo fizesse muita coisa. E isso cria problemas muitas vezes, tá? Mas ofensivamente eu só vejo desta maneira aqui. Eu não enxergo, por exemplo, para quem pode pedir um 4-4-2, isso aqui é basicamente um 4-4-2, né? A gente desce com o Amuso pra cá, Arthur e Nardoni jogando alinhados aqui, e o Bright White e o Carlos Vinícius como uma dupla de atacantes aqui, né? Quando o Grêmio tiver a posse da bola, os jogadores vão avançar um pouco mais e a gente praticamente joga num 4-2-4, né? De certa maneira. Mas eu só consigo enxergar assim, deles atuando juntos, tá? O que me preocupa bastante, de novo, eu acho que esse tipo de jogo aqui é num cenário muito específico. O que eu mais imagino que vai acontecer é o Carlos Vinícius indo pro banco de reservas, saindo do time, quando estiver cansado ou quando oscilar de desempenho, e o Bright White assumindo o lugar dele ali no segundo tempo de uma partida, tá? E aí entraria alguém na vaga dele aqui para ser o meio-campista. Mas eu não consigo enxergar, eu confesso pra vocês, eu tenho muita dificuldade de imaginar um Bright White e um Carlos Vinícius jogando juntos. A gente poderia tentar outros modelos aqui, sabe? Eu poderia, por exemplo, tirar o Amuso e colocar o Noriega aqui, né? Muita gente pede esse esquema, e aí tu coloca o Noriega como primeiro volante, o Nardoni aberto pela direita, o Arthur aberto pela esquerda, o TT centralizado, Carlos Vinícius por aqui, Bright White por aqui. Mas o Luiz Castro não usaria o TT por aqui, né? O TT, o Luiz Castro disse, pagamos um bom dinheiro num ponta-direita bom, ele vai ser ponta-direita. Então o TT não vai voltar para ser aqui um camisa 10, né? Ele vai ficar aberto pela direita. E aí, de novo, esse esquema aqui descompassa muito o time, porque esse espaço aqui, vocês sabem que eu sou um cara que procura muitos espaços vazios, né? Esses espaços aqui, eles ficarão muito desocupados com esse esquema, né? Se ele for utilizado dessa maneira. O Grêmio vai jogar assim. Nós vamos com o Losango no meio campo, vamos colocar essa dupla de atacantes. Bom, e aqui, quando tiver o lateral adversário, nesse espaço aqui azul, né? Quando tiver o lateral adversário e o ponta do adversário. Ó, a gente vê se o adversário estiver jogando assim, ó, já tem o lateral e o ponta contra um jogador nosso só. Aí se o Arthur cair para ajudar, abre um rombo gigantesco aqui. Que aí vai ter espaço de novo para os adversários jogarem. Então eu particularmente acho muito difícil que a gente vá acompanhar um Bright White e um Carlos Vinícius jogando juntos, tá? Eu acho que vai ser muito complicado. Até porque, um outro ponto que quero citar aqui, do Bright White jogando junto com o Carlos Vinícius, se eu fizer essa troca aqui, vou tirar o Noriega de novo e colocar o Amuso, que era o time padrão que a gente estava acompanhando, né? O Amuso aberto pelo lado esquerdo, o Arthur aqui, o Nardoni como dupla de volantes. Na hora de defender, na hora de voltar e montar o bloco baixo que o técnico Luiz Castro tanto fala, né, na hora de defender aqui, o Grêmio não defende dessa maneira. O Grêmio defende com um atacante aqui, um jogador aqui, um ponta aqui e um ponta aqui. Quando a bola está no pé do goleiro do adversário, do zagueiro do adversário, a bola está por aqui nesse setor, o Grêmio defende desta maneira. Num 4-2-3-1. A gente tá vendo aqui a linha de 4 defensores, né? Marlon, Wagner Leonardo, Balbuena e João Pedro. A linha de 2 volantes, Arthur, Nardoni, Amuso, Bright White, Carlos Vinícius e TT. O Grêmio defende dessa maneira. Quando o adversário consegue vencer essa pressão e fazer a bola andar até mais ou menos esse setor, o Grêmio baixa as suas linhas. Tá? O Grêmio desce. E se posiciona num 4-1-4-1. Aí, no caso, existe um primeiro volante, existe um volante pela direita, existe um ponta pela direita, existe um ponta pela esquerda, existe um centroavante, e aqui é o principal ponto. Vocês acreditam que o Bright White desceria para fazer esta função aqui? Para ser um segundo volante, entre aspas, na hora de defender?
Eu confesso que por mais profissional que seja, por mais inteligência que tenha de jogo, por mais comprometido que seja, eu acho que o Bright White vai ter muitas dificuldades de ocupar esse espaço aqui para nos ajudar a defender. E o meio-campo do Grêmio já é um meio-campo extremamente frágil. E aí, vocês abririam mão de ter, de novo, um Noriega por aqui, tá? Com o Noriega sendo o primeiro volante, o Nardoni aqui e o Arthur aqui. Vocês abririam mão deste meio-campo para ter um Bright White aqui na hora de marcar? Eu acho extremamente difícil que a gente opte por abrir mão desse tripé de meio-campistas aqui, que é de muita qualidade técnica, muito intenso, que todo mundo tá querendo ver, para ter um Bright White marcando nesse setor aqui. Acho muito complicado. E como o Castro não tem a ideia de defender com... Como ele não tem a ideia de defender com dois atacantes, né? Ele não defende com o Carlos Vinícius e com o Bright White assim, em duas linhas de 4. O Grêmio nunca faz isso para defender, até por esse esquema gera muitos espaços que seriam aproveitados pelo adversário, né? Aqueles espaços que a gente já conhece, como por exemplo aqui. Isso aqui é um espaço muito grande. Esse aqui é um espaço que pode ser aproveitado pelo adversário. Tu libera muito esse espaço aqui. Tu libera muito esse espaço aqui. Então marcar desse jeito é extremamente complicado, porque libera muitos desses espaços que você está acompanhando na tela aqui, que os jogadores do adversário facilmente ocupariam e nos gerariam muitos problemas, né? O adversário bota um jogador aqui nesse espaço azul, e assim vai evoluindo. A gente viu que no jogo contra o São Paulo praticamente isso aconteceu. Eu acho que o Grêmio não marcaria dessa maneira nunca. Não me parece a ideia do Luiz Castro. Então acho muito difícil que a gente acompanhe, por mais que a gente tente, a gente vai acompanhar em algum momento, a não ser uma situação muito específica de precisar buscar o resultado, de precisar de mais de um gol, a gente dificilmente vai acompanhar Carlos Vinícius e Bright White jogando juntos dentro do time titular da equipe do Grêmio. Bom, gente, tentei explicar um pouquinho do que enxergo do Bright White, tá? Das posições que o Bright White possa ocupar, das situações onde ele possa jogar, onde ele possa ser útil. De novo, eu acho que ele tem que ser mantido no elenco, eu acho que ele é bom jogador, é um tipo de personalidade que me agrada bastante, ele tem que ser mantido ali, mas eu só enxergo ele como um reserva do Carlos Vinícius ou alguém para quem sabe lá na frente, quando o Carlos Vinícius cair de desempenho, porque isso vai acontecer, a gente começar a ver um Bright White brigando pela posição de titular na camisa 9. São características completamente diferentes, um jeito de jogar completamente diferente do Carlos Vinícius, que exige do time movimentações diferentes, né? Se nós vamos passar a ter um centroavante que não estará tanto dentro da área, os outros jogadores do meio-campo precisarão estar lá. Aí o Arthur precisa pisar lá, o TT precisa pisar lá, o Amuso precisa pisar lá, o Nardoni precisa pisar na área, tudo vai exigir mais de todos esses jogadores. Mas de qualquer maneira, acho muito difícil. Acho que o Bright White vai ser um reserva de luxo pro nosso centroavante, pro Carlos Vinícius. Concorda, discorda? Só que deixar o teu comentário aqui embaixo, tua opinião. Você acha que tem algum esquema que de repente possa ser utilizado com o Bright White dentro do time? É só deixar teu comentário aí. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, tudo isso é extremamente importante. Deixa teu like e compartilha para ajudar cada vez mais esse conteúdo, além de me seguir nas redes sociais. Continua que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!